Você pode até achar que já ouviu tudo sobre o telescópio James Webb, mas a verdade é que ninguém está preparado para o que ele está começando a revelar. Não se trata de mais uma descoberta comum, nem de um simples avanço da astronomia. O que o James Webb encontrou pode literalmente mudar a história da ciência. As imagens e dados capturados até agora estão forçando os maiores cientistas do planeta a questionar tudo o que acreditavam sobre o nascimento do universo, o tempo e a própria definição de vida. E quanto mais o Webb observa, mais fica claro que talvez o cosmos seja muito mais antigo, mais consciente e mais intencional do que imaginávamos. O vídeo de hoje é um convite para você enxergar o universo com outros olhos. O que antes era apenas escuridão, agora se revela em cores, luzes e formas que desafiam o entendimento humano. E o mais assustador de tudo é que essas revelações não estão vindo aos poucos. Elas estão acontecendo agora, diante de nós, e podem reescrever séculos de ciência em questão de anos. Tudo começou quando o James Webb foi apontado para uma região do espaço considerada relativamente comum, um campo profundo, onde os cientistas esperavam encontrar galáxias jovens, pequenas, ainda em formação. Mas o que ele mostrou foi algo completamente diferente. Galáxias gigantes, com estruturas complexas e organizadas, surgindo em um tempo em que, teoricamente, o universo ainda era jovem demais para isso existir. Era como encontrar arranha-céus prontos em uma cidade recém-fundada. As equações simplesmente não fechavam. Essas galáxias antigas e enormes foram batizadas informalmente pelos pesquisadores como impossíveis, porque não deveriam estar ali. Para se formarem, precisariam de bilhões de anos, mas estavam surgindo apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Isso fez com que muitos físicos e cosmólogos começassem a cogitar algo impensável. Talvez o Big Bang não tenha sido exatamente o início de tudo, mas apenas uma das fases de um ciclo cósmico que se repete há mais tempo do que conseguimos calcular. E o James Webb não parou por aí. Ao capturar espectros de luz dessas galáxias, ele revelou uma composição química que não condiz com a teoria clássica da evolução estelar. Elementos pesados demais, como carbono, ferro e oxigênio, já estavam presentes em quantidades que não poderiam existir tão cedo. Isso significa que, de alguma forma, estrelas massivas nasceram, viveram e morreram num intervalo de tempo curtíssimo, o que não se encaixa em nenhum modelo atual. Ou existe um erro gigantesco nos nossos cálculos, ou existe uma força no universo que acelera a criação de matéria de uma forma que ainda não compreendemos. Mas o verdadeiro impacto começou quando o Webb focou em algo ainda mais profundo. A luz que vem das primeiras eras do cosmos. Ao analisar essa radiação antiga, os sensores detectaram um padrão que não parecia natural. Flutuações de energia que se repetiam de maneira quase rítmica, como se o universo tivesse uma pulsação própria. Alguns pesquisadores começaram a chamá-la de assinatura cósmica, um tipo de batimento que lembra o ritmo de uma frequência ou até de um código. Claro, oficialmente ninguém fala em inteligência ou propósito, mas nos bastidores, há quem diga que o James Webb pode estar captando algo mais do que simples radiação. Pode estar detectando vestígios de uma estrutura subjacente ao próprio espaço-tempo, algo que sugere que o universo é, em algum nível, programado. E se isso parece impossível, pense nas outras descobertas recentes. O Webb já identificou planetas com atmosferas ricas em compostos orgânicos, alguns com traços de vapor d'água, metano e dióxido de carbono, todos indicadores de processos biológicos. Mas há um em especial que vem intrigando os cientistas. Um exoplaneta que reflete a luz da sua estrela de forma anômala, como se sua superfície fosse polida, refletiva, algo que lembra metal. Os dados indicam uma reflexão quase artificial, um brilho regular, diferente do que seria esperado em um planeta rochoso. Nenhuma explicação natural parece se encaixar perfeitamente. Alguns tentam justificar como uma composição mineral rara, outros falam em nuvens metálicas, mas nada convence totalmente. E enquanto a ciência tenta manter a calma, o público começa a se perguntar:
E se não estivermos olhando apenas para fenômenos naturais? E se estivermos vendo os primeiros sinais de civilizações antigas, tão antigas que suas marcas estão gravadas na estrutura do próprio cosmos? Não é a primeira vez que essa hipótese aparece, mas agora, pela primeira vez, temos dados que não podem ser facilmente descartados. Outro achado que vem mexendo com a comunidade científica é o das estrelas fora do tempo. O Webb encontrou estrelas tão antigas que parecem mais velhas que o próprio universo. Sim, mais velhas do que o modelo do Big Bang permitiria. Isso é um absurdo do ponto de vista teórico, mas é exatamente o que os dados estão mostrando. A luz dessas estrelas, ao ser analisada, indica uma idade estimada que ultrapassa os 13,8 bilhões de anos. Como isso é possível? Alguns cosmólogos já admitem que talvez nosso conceito de tempo cósmico precise ser reescrito. Talvez o Big Bang não tenha sido o início, mas apenas uma transição, o fim de um universo anterior. Essa ideia, conhecida como cosmologia cíclica, sugere que o universo passa por fases de expansão e colapso infinitas, e que o nosso é apenas um entre inúmeros ciclos. Se isso for verdade, o James Webb pode ter encontrado os fósseis do universo anterior, galáxias, estrelas e estruturas que sobreviveram ao reinício cósmico. Imagine o que isso significa. Civilizações inteiras podem ter existido antes de nós, há bilhões e bilhões de anos, e talvez algumas marcas dessas existências ainda estejam espalhadas pelo espaço, escondidas nas imagens que o Webb está nos enviando. E é exatamente por isso que o impacto dessas descobertas vai muito além da astronomia. Não é apenas sobre entender de onde viemos, mas sobre repensar o que significa existir. Se a vida é mais antiga que o próprio universo, se há sinais de estrutura inteligente em escalas cósmicas, então talvez estejamos diante da prova de que a consciência é parte fundamental da criação. Não um acidente, mas um elemento da própria física. O que o James Webb está revelando, no fundo, não é apenas um novo olhar sobre o espaço, mas sobre nós mesmos. Cada nova imagem é uma janela para uma realidade maior, e cada novo dado é uma provocação à nossa arrogância. Passamos séculos acreditando que entendíamos o universo, quando talvez o universo inteiro esteja tentando nos mostrar que ainda estamos apenas começando a enxergar. E aqui entra o ponto mais fascinante e mais desconcertante de todos. O Webb, ao observar galáxias distantes, capturou alinhamentos perfeitos entre estruturas cósmicas. Em escalas gigantescas, as galáxias pareciam se organizar em padrões geométricos, quase como se houvesse uma simetria proposital. Linhas retas, arcos, repetições precisas, como se o espaço seguisse um design oculto. Alguns pesquisadores chamam isso de teia cósmica, mas outros veem algo mais. Afinal, por que o universo escolheria repetir a mesma forma em diferentes escalas? Coincidência ou assinatura? É nesse ponto que o mistério se mistura com o medo. Por quê? Se o universo tem um padrão, um código, um comportamento que se repete, então talvez estejamos vivendo dentro de algo muito maior, algo que foi criado. E essa é a fronteira que a ciência começa aos poucos a tocar. Mas por mais extraordinário que tudo isso pareça, o mais impressionante é o que ainda está por vir. O James Webb ainda está no início da sua missão. Ele foi projetado para funcionar por pelo menos mais uma década, e os dados que ele já coletou representam apenas uma fração do que ele ainda pode revelar. Há regiões do espaço que nunca foram observadas e planetas que podem estar prestes a mostrar sinais inequívocos de vida. E é aí que a pergunta inevitável surge. O que vai acontecer quando finalmente encontrarmos algo que não se encaixa em nenhuma explicação natural? Quando um padrão, uma estrutura ou um sinal for tão preciso que não haja como negar sua origem artificial? A humanidade está pronta para isso? Talvez o verdadeiro choque não venha de encontrar vida, mas de perceber que o universo inteiro pode ser uma manifestação viva, consciente. E que nós, com nossos telescópios, estamos apenas tentando entender um fragmento de algo muito mais vasto. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se: o que vemos como estrelas pode ser apenas a superfície de um mistério muito mais profundo.
O James Webb está nos mostrando que o universo não é estático, nem silencioso. É um organismo em movimento, cheio de sinais, histórias e segredos que estavam apenas esperando para serem descobertos. E se você chegou até aqui, é porque sente isso também. Aquela sensação de que há algo maior acontecendo. Algo que desafia tudo o que sabemos. O universo está falando, e o James Webb é a lente que finalmente nos permite ouvir. Agora, eu quero saber o que você pensa. Você acredita que o universo pode estar revelando algo intencional? Que há uma inteligência por trás da ordem cósmica? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero ler sua visão sobre isso. E se esse vídeo despertou sua curiosidade, se fez você repensar o que é real e o que é possível, então inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Porque nas próximas semanas, nós vamos explorar os dados mais recentes do James Webb, as imagens mais estranhas e as teorias mais ousadas que podem mudar tudo o que a humanidade acredita sobre o cosmos. O universo não está mais escondido. Ele está se revelando, camada por camada, luz por luz. E aqui, no universo oculto, você vai entender o que essas revelações realmente significam. Porque às vezes, o que parece impossível é apenas o primeiro passo para uma nova verdade.